J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Grande ABC recebe cerca de 2,1 milhões de reais do MEC, mas por entraves burocráticos não executa as obras. Prefeitura de São Bernardo apresenta as instalações do Hospital de Urgência. Governo Federal adia o início do horário de verão para 18 de novembro. Eleições 2018. Entenda a ordem da votação e como votar nesse domingo. Juiz Sérgio Moro se dirige à população brasileira antes das eleições. Já na coluna esportiva, você confere a participação dos times paulistas na 28ª rodada do Brasileirão. Destaque para o clássico entre São Paulo e Palmeiras, jogo que pode definir a liderança do campeonato. E tem também a participação dos times do ABC na segunda fase da Copa Paulista. E para encerrar, em nossa sala de entrevistas, vamos receber o professor Ramon Barazal, que vem para comentar sobre o momento que antecede as eleições 2018. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, sexta-feira, 5 de outubro de 2018, Primavera Brasileira. Está no ar mais uma edição do J+, ABC. Boa noite, chegou a sexta-feira, semana praticamente encerrada. Bem-vindos a mais uma edição do J+, ABC. Abrindo a nossa edição de hoje, com o nosso noticiário local, vamos falar sobre verbas para projetos destinados à educação aqui no ABC. Todos nós sabemos que para um bom desenvolvimento é necessário, além de um ensino de qualidade, uma estrutura completa. Para isso, existe o Proinfância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede de Escola Pública de Educação Infantil, que visa garantir o acesso de crianças a creches e escolas, além da melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. Porém, mesmo com esse programa e com essa verba destinada, alguns municípios da região não executaram as obras necessárias, principalmente pela questão burocrática. Entenda melhor na reportagem a seguir da Isabel Rufino. Problemas burocráticos e também na execução de obras fazem com que uma situação que deveria ser simples tome outra proporção, que afeta principalmente o setor da educação. Mesmo com o repasse do governo federal por meio do programa Proinfância, 3 cidades do Grande ABC, sendo elas São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires, não conseguiram concluir as obras que previam a melhoria nas estruturas das escolas. As cidades juntas receberam mais de 2 milhões de reais para as obras. Porém, a principal causa que afeta a continuação do processo é a burocracia, que muitas vezes impede o prosseguimento dos trabalhos. E tal ato acarreta na devolução do dinheiro por parte das autarquias. Além deste motivo, alguns outros entram na lista de impasses, como falta de pessoas qualificadas para o serviço e as regras muito rígidas. Pois é, pessoal, aí vem aquele questionamento do que adianta oferecer se vai colocar tantos obstáculos, não é mesmo? A questão burocrática não é só um problema da educação, mas sim de diversos setores. Ainda no ABC, mais especificamente em São Bernardo, vamos falar agora sobre saúde. O prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, vistoriou hoje as obras do novo Pronto Socorro. O repórter Gabriel Plaza acompanhou o evento nesta tarde e preparou uma reportagem falando um pouco mais sobre esse assunto. Confira. O novo pronto-socorro terá 38 novos quartos, de 1 a 4 leitos para atender melhor os pacientes, assim também como os acompanhantes. Segundo o prefeito Orlando Morando, o atual pronto-socorro foi inaugurado quando a cidade tinha apenas 80 mil habitantes e já cresceu 10 vezes mais. E foi aqui, nessa nova estrutura, que o prefeito Orlando Morando veio vistoriar as obras do novo Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. Com o novo PS, toda a população terá a tecnologia necessária para a saúde, tanto de São Bernardo quanto das cidades vizinhas. O pronto-socorro de São Bernardo tem mais de 60 anos, então ele é cheio de puxadinho. Aqui não, é uma planta única, muito bem elaborada, basta você ir lá no atual PS Central, tem bons profissionais atendendo lá, tem o mesmo medicamento, tem a atenção médica é boa. Agora, a acomodação, o que eles chamam na medicina, que é a hotelaria de medicina de um hospital.
não é boa, porque é apertado. Nós temos enfermaria lá com 10 leitos, numa única enfermaria. Essa daqui é a maior, vai ter o maior número, é com 4. O prefeito ainda comentou o avanço da obra e a previsão de entrega desse novo pronto-socorro para a cidade. 63% da obra já está executada, toda a parte estrutural já está pronta, agora já entrou na fase do acabamento. Elétrica, hidráulica, instalação de elevadores, enfim. Já estamos agora entrando na parte do acabamento, que é demorada. Não é? O secretário de Saúde, Geraldo Repli, explicou também a diferença desse novo pronto-socorro para o já existente na cidade. Isso que a gente vai trazer para cá é o conforto realmente. E aí as condições vão ser muito melhores atendidas. Sala Vermelha, por exemplo, nossa tem 10 leitos. A gente gira com 17, 18 pacientes. São pacientes graves. Então aqui a gente conseguirá separar bastante as coisas e muito mais atenção. Teremos centro cirúrgico também, para algum tipo de cirurgia, vão ser feitas aqui mesmo nesse prédio. Além disso, o novo pronto-socorro vai ser capaz de fazer cirurgias leves e também terá uma UTI voltada para o público infantil. Essa obra custou 107 milhões sem a parte da mobília, apenas com recursos da prefeitura. O local tem 21 mil metros quadrados. Além disso, São Bernardo tem os melhores equipamentos de saúde pública aqui do ABC. O governo federal decidiu adiar o início do horário de verão para 18 de novembro. A decisão do presidente Michel Temer deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. No início do horário de verão, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O presidente atendeu a um pedido do Ministério da Educação, MEC, para não prejudicar os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro. O horário de verão estava previsto para começar no dia 4, justamente a data da primeira prova do Enem. A segunda prova está marcada para o domingo seguinte, que é o dia 11. Em geral, o horário de verão começa em outubro, mas para não coincidir com a data das eleições, o presidente Michel Temer assinou, um decreto no final de 2017 que adiou o período para novembro. O primeiro turno está marcado para o dia 7 de outubro, domingo agora, e o segundo turno para o dia 28. Já a data final para o horário de verão foi mantida para o terceiro domingo de fevereiro de 2019, quando então os relógios deverão ser atrasados em 1 hora na madrugada de sábado, dia 16, a partir da meia-noite. Atualmente, adotam o horário de verão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e também o Distrito Federal. E agora chegou a hora da nossa coluna esportiva na edição desta sexta-feira do J mais ABC. Vamos lá, sem perder tempo, vamos aos jogos do Campeonato Brasileiro. As equipes paulistas entram em campo mais uma vez nesse final de semana, mas agora pela 28ª rodada do Brasileirão. Um destaque para os clássicos, para o clássico, aliás, entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras ficam no Morumbi. Esse jogo pode definir a liderança do campeonato. Vamos conferir então a rodada completa que começa daqui a pouco às 9 da noite lá na Arena Corinthians. O Corinthians recebendo o Flamengo, aí o clássico das nações, das torcidas. O Vitória também às 9h30 da noite recebe o Santos. E o São Paulo e o Palmeiras disputam o clássico amanhã às 6 da tarde no Morumbi. Esse jogo é o que eu me referi, que pode dar a liderança de vez para o Palmeiras ou a recuperação de São Paulo. Agora os times aqui do ABC também vão a campo nesse final de semana, mas pela segunda fase de grupos da Copa Paulista. Vamos novamente aqui para o telão para conferir. O Santo André recebe no sábado às 3 da tarde o Audax. O Juventus de São Paulo recebe o São Bernardo lá na Javari também, sábado às 3 da tarde. E o Atibaia recebe o líder São Caetano no mesmo horário, no mesmo dia, sábado às 3 da tarde. Muito bem, agora é o seguinte, para você ficar muito mais bem informado sobre esses assuntos, acompanhe a nossa programação esportiva. Logo mais às 8 da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do Roberto Gozzi. Hoje, recebendo como convidado do programa o jogador Elias Fernandes. Ele está recém-chegado da China.
Lembrando que o Elias foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2018. E como eu sempre falo aqui no nosso jornal, no Esporte Mais, você confere uma análise muito mais técnica e aprofundada sobre a rodada do Brasileirão e principalmente sobre a participação das equipes aqui do ABC na Copa Paulista. Então não percam, logo mais às 8 da noite, o Esporte Mais. O primeiro marketplace regional disponibiliza inteligência artificial e busca alavancar vendas de micros e pequenos empreendedores. Criada há 3 anos pelos sócios fundadores da O3 Mídia, empresa especializada em plataformas de varejo online e inteligência artificial, Paulo Batuta e Fernando Servan, ambos aqui do ABC, criaram o Ganhe Você, que é uma startup de marketplace regional elaborada para ajudar o micro e pequeno varejista a alcançar suas vendas. Os fundadores do Ganhe Você apresentarão a plataforma para um público superior a 1.000 inscritos presentes no primeiro dia do evento, que será na próxima segunda-feira, dia 8, das 17h20 até as 18h. Os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo seguinte link. Ele é complicado, mas está aí na sua tela. www.ibm.com/events/br/pt/IBM Cloud Discovery/Agenda HTML. Como você vê aí na sua tela, como eu disse. O Ganhe Você já tem parceria com a CISA, que é a Associação Comercial e Industrial de Santo André, e a CISCS, que é a Associação Comercial de São Caetano do Sul. Reforçando então, o IBM Cloud Discovery acontece nos dias 8 e 9 de outubro em São Paulo. Deixa eu aproveitar e ir aqui para geral, porque é o seguinte, tem uma notícia quentíssima aqui, e de última hora, que é a seguinte, a Gabi já deu agora há pouco aí para a gente, mas eu vou reforçar. O prefeito Átila de Mauá, ele revogou hoje o decreto de calamidade financeira. Segundo o artigo 6 do Tribunal de Contas, o decreto pedido pela ex-prefeita, a prefeita interina que estava assumindo, a Alaide Damo, não tinha funcionabilidade. Portanto, daí foi revogado aquela situação de calamidade pública. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta sexta-feira, 5 de outubro do J Mais ABC, último dia útil antes das eleições. A seguir você confere eleições 2018. Entenda a ordem da votação e como votar nesse domingo. Juiz Sérgio Moro se dirige à população brasileira antes das eleições. E ainda, confira o resultado do Opina Mais dessa semana. Você acredita nas pesquisas eleitorais? Sim ou não? Aproveite esse tempinho do nosso intervalo, entre no nosso Facebook, TV Mais ABC, e também em nosso portal, tvmaisabc.com.br, para conferir as notícias do dia. Não saia daí porque nós voltamos em instantes. Dentro de 2 dias, todo brasileiro terá um compromisso de cidadania com a nação. Hora de definir seu voto. No próximo domingo, dia 7 de outubro, é o dia da votação em primeiro turno para presidente da República e governador, caso haja a necessidade. E também o dia em que vamos escolher nossos senadores e nossos deputados estaduais e federais. Portanto, vamos falar agora sobre as eleições 2018. Nessa eleição, nós, eleitores, temos que escolher 6 candidatos para 5 cargos diferentes, como falamos. Mas você sabe qual a ordem de votação? Ou então, como fazer a votação na urna eletrônica? Não? Então preste atenção na reportagem a seguir do repórter Renan Bandeira, que ele preparou para a gente. Confira aqui. No dia 7 de outubro, os eleitores terão que votar em 6 candidatos para os 5 cargos em disputa nas eleições de 2018. Para não esquecer os números dos seus candidatos no momento da votação, a Justiça Eleitoral disponibiliza a chamada cola eleitoral, que pode ser levada à cabine de votação. É importante digitar o número de cada candidato com atenção e conferir a foto do político escolhido antes de apertar a tecla Confirma.
Caso ocorra algum erro, o eleitor pode apertar a tecla Corrige antes de finalizar o processo e digitar o número novamente. Nestas eleições, você precisa votar em 6 candidatos diferentes. O primeiro voto é para deputado federal. São 4 dígitos e aperte Confirma. Em seguida, o voto é para deputado estadual. São 5 dígitos e aperte Confirma. Depois são 2 senadores. Então clique em 3 dígitos e confirma. E depois repita o processo com outro candidato. Por último, são feitos os votos para governador e presidente. Os dois são 2 dígitos e depois é só apertar confirmar. Concluindo isso, o seu voto é gravado, embaralhado, criptografado e assinado digitalmente. Assim que você ouvir o sinal sonoro da urna e a tecla exibir a mensagem Fim, você já exerceu o seu direito à democracia. O voto em legenda pode ser dado ao partido somente no sistema proporcional, ou seja, para os cargos de deputado federal e deputado estadual. Se o eleitor deseja votar apenas no partido, sem especificar qual dos candidatos da legenda ele busca eleger, basta digitar os 2 algarismos que identificam a agremiação política e apertar Confirma. Dessa forma, o eleitor ajudará o partido de sua preferência a conquistar mais vagas no Legislativo, sem escolher um candidato específico para preenchê-la. Muito bem feito, bem explicativo. E olha só, agora você já sabe qual é a ordem da votação, mas já sabe o que deve levar no dia 7 para que esteja apto a votar? Bom, se não sabe, anota aí. Título de eleitor e um documento com foto, muito simples. E se você está em dia com a Justiça Eleitoral e não sabe onde foi parar o seu título de eleitor, fique atento. O e-título, app disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vale como substituto dos documentos na hora de votar. Para usar é simples, basta baixá-lo para o iOS ou para o seu Android e abri-los em smartphones ou tablets. Em seguida, é preciso preencher os dados pessoais exatamente como eles estão registrados no seu cadastro eleitoral, pois caso haja alguma discordância com o que foi lançado no documento original, o sistema não validará essas informações. Caso você já tenha feito o recadastramento biométrico junto ao TSE, o próprio software atualiza sua foto para o e-título, a partir do seu registro na base de informações da Justiça Eleitoral. Vale destacar que se você não fez o recadastro biométrico, é preciso estar munido de um documento com foto junto com o app, caso contrário, não será possível votar. E não se esqueça da campanha. Quem é do ABC, vota no ABC. Uma grande iniciativa da ACISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, que conta com o total apoio aqui da TV+. O juiz federal, Dr. Sérgio Moro, fez uma declaração se dirigindo ao povo brasileiro antes das eleições. Em nota, o excelentíssimo magistrado diz o seguinte, abre aspas, o povo brasileiro tem nas mãos o poder de fazer justiça contra os políticos corruptos que tanto têm defraudado nossa nação, impondo ao povo brasileiro todo tipo de sofrimento e miséria. Todo congressista nacional que não for reeleito perde o foro privilegiado e, consequentemente, será preso pela Polícia Federal, exatamente como ocorreu com o deputado federal Eduardo Cunha. Portanto, povo brasileiro, você tem pela primeira vez na história desta nação a oportunidade de colocar na cadeia esses intocáveis bandidos de colarinho branco. Não anule seu voto. Vote em quem não tem mandato e não reeleja nenhum deputado federal e senador e ajude a Polícia Federal a passar a limpo o nosso Brasil. Divulgue a todas as pessoas em todo o Brasil. Ainda acredito que esta nação possa proporcionar esperança de dias melhores para nossos filhos e netos. Cordialmente, Sérgio Moro, juiz federal à frente da Operação Lava Jato, fecha aspas. Então, pensem nisso. E agora chegou a sua vez. Espaço aberto para a participação dos nossos amigos telespectadores. Nós queremos saber a sua opinião sobre alguns determinados assuntos. Hora do Opina Mais.
Você já está acostumado e já sabe que toda semana nós lançamos uma enquete em nosso Facebook para que você participe votando de acordo com a sua opinião. Semanalmente, temos uma enquete diferente. Para participar, basta você entrar na nossa página do Facebook, que é TV Mais ABC, e no ícone amarelinho, esse aqui, ó, igualzinho a esse aqui bonito que você está vendo aqui, você vota registrando a sua opinião sobre o assunto ali postado. E a enquete que ficou em destaque foi a seguinte: você acredita nas pesquisas eleitorais? Sim ou não? A sua opinião foi muito importante e também foi uma forma de avaliarmos sobre o assunto. Então vamos ver qual foi o resultado final desta enquete? Vamos colocar aqui para a gente entender. Tá lá, ó. Você acredita nas pesquisas eleitorais? 9% dos participantes disseram que sim, acreditam. No entanto, 91%, a esmagadora maioria, disse que não acreditam. E olha, nós agradecemos a todos que participaram votando e também aos que deram a sua opinião nas ruas do ABC para a nossa equipe de jornalismo durante algumas edições aqui do J+. Em nossas próximas edições, você terá um tema da nova enquete. Então, não deixe de participar novamente aqui do quadro Opina Mais. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Aproveite novamente mais esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook TV Mais ABC ou no nosso portal tvmaisabc.com.br e confira todas as notícias ali postadas. Na volta, você confere uma entrevista com o professor Ramon Barazal, nosso parceiro que já está aqui em nossos estúdios e que vem para falar sobre este momento que antecede as eleições 2018. Voltamos em instantes com a parte final do J+ ABC desta sexta-feira. Muito bem, já estamos de volta e estamos aqui em nossa sala de entrevistas. Hora de um bate-papo no J+ ABC desta sexta-feira. Hoje recebemos o nosso querido amigo e colaborador da TV+, o professor Ramon Barazal. Boa noite, professor Barazal. Quanto tempo? Como vai? Tudo bem? Boa noite, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigado por sua presença e mais uma vez seja muito bem-vindo, viu, Barazal? Muito bem-vindo. O tema de hoje do nosso bate-papo é sobre este momento que antecede as eleições 2018. Novidade nessas eleições, a vaquinha eleitoral arrecadou cerca de 11 milhões de reais a candidatos à presidência da República. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, o repórter Renan Bandeira preparou uma matéria falando um pouco mais sobre o tema. Então vamos acompanhar. A arrecadação de recursos pela vaquinha está permitida desde 15 de maio deste ano, ainda no período pré-eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, por enquanto 25 empresas de financiamento coletivo habilitadas pelo órgão coletaram dinheiro a candidatos. Por enquanto, o presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, foi o que mais recebeu dinheiro por financiamento coletivo. Bolsonaro conseguiu 1,1 milhão, segundo os dados do TSE. O ex-presidente Lula, que teve a candidatura indeferida, aparece em segundo lugar, com 598,1 mil arrecadados. O mesmo valor não foi repassado ao então candidato da chapa, Fernando Haddad, como aponta o próprio Tribunal Eleitoral. O montante só foi liberado aos candidatos após a apresentação do registro de candidatura à Justiça Eleitoral, feita até 15 de agosto. As regras para o financiamento coletivo foram definidas pelo tribunal em fevereiro deste ano. Na época, a resolução do TSE estabeleceu o limite de R$ 1.064,10 por doador pela modalidade vaquinha. As doações acima desse valor devem ser feitas sem intermediação de terceiros. Já as doações eleitorais por empresas foram proibidas em setembro de 2015. Muito bem, mas agora vamos dar continuidade ao assunto e conversar aqui com o professor Barazal. Vamos lá, Barazal, a gente tem muita coisa para falar nesse momento tão decisivo para o Brasil, né? A vaquinha eleitoral, como falamos aqui, é uma novidade. Temos uma novidade em relação aos presidenciáveis, aos governadores, aos senadores, que alguns voltaram ao cenário, aos deputados. O juiz Sérgio Moro dando uma declaração de orientação aos brasileiros,
É um momento delicado e acho que vai marcar a história do nosso país, não é, Barazal? Gil, eu não tenho dúvida, sabe, disso, mas a primeira coisa que eu queria dizer, Gil, para os nossos amigos lá em casa, é o seguinte, que a gente transforma o nosso domingo, depois de amanhã, num dia de uma grande, mas uma grande festa, de uma grande celebração, porque é o dia mais importante do ponto de vista da cidadania para qualquer pessoa no mundo, e portanto no Brasil também, é aquele dia onde ninguém vai interferir na tua decisão, a não ser você mesmo. Quer dizer, você vai decidir quem você vai escolher para presidir o país, para governar o teu estado, etc., para te representar nas câmaras federais e estadual, e assim por diante. Portanto, é importante que a gente transforme esse nosso dia de domingo num dia, como eu disse, de muita festa, de muita alegria. E por que eu estou dizendo isso? Exatamente em cima dos fatos que vêm sendo registrados ultimamente, no que diz respeito a esse antagonismo exacerbado que a gente tem visto nas ruas, nas escolas, nos bares, nos cafés, de pessoas, inclusive dentro das próprias famílias, de pessoas se desentendendo porque nós estamos, enfim, discutindo, porque eu vou votar no candidato A e a outra pessoa vai votar no candidato B. Isso não pode acontecer. Aliás, nunca aconteceu no nosso país e dessa vez está acontecendo. E isso culminou com 2 ataques a 2 candidatos recentemente. Um candidato à presidência, o deputado Bolsonaro, e outro candidato ao governo do estado, aqui em Mauá, o Ribeirão Pires, se eu não me engano. Ribeirão Pires, que é o candidato Costa e Silva, que também foi alvejado, etc. e tal. Quer dizer, isso é o cúmulo e nós não devemos fazer isso nem permitir isso. Portanto, a minha recomendação para os nossos amigos é que, de fato, a gente transforme esses limões todos numa boa limonada e comemore o domingo com uma grande festa. Você citou esse momento diferente e especial nas eleições desse ano. Então vamos lá. Um período mais curto, viemos aí de um impeachment, um presidente que está enrolado até o pescoço em processos, muitos políticos presos, um ex-presidente na cadeia. É um momento realmente diferente, um momento especial, onde o Supremo também abusou de algumas coisas e acertou muito em outras decisões. Você acha que este realmente vai ser um momento de mudança e que a maioria das pessoas tem consciência disso ou ainda vão naquele famoso voto útil? Sabe, aquele voto necessário? Voto nele porque não gosto daquele. Como é que você vê essa questão? Eu acho que essas 2 linhas de raciocínio que você está montando, Gil, são compatíveis. Quer dizer, uma não anula a outra. Em primeiro lugar, porque no domingo, ao que tudo indica, pelo menos até esse momento, nós não vamos ter exatamente uma eleição como sempre acontece. As coisas são muito diferentes dessa vez. Nós estamos tendo, muito mais do que uma eleição propriamente dita, um plebiscito. Um plebiscito do tipo quem é a favor ou contra o PT, por exemplo. Claro. E isso tem se mostrado claramente nas conversas, nas discussões, nas pesquisas, nas entrevistas e assim por diante. Portanto, isso já descaracteriza essa coisa da eleição propriamente, entre quais desses candidatos você escolhe o seu. E isso desmobiliza, de outro lado, uma opção de gente que poderia transformar a eleição numa linha de raciocínio clara no que diz respeito à busca da melhoria das condições para o país. Quando eu digo melhoria de condições econômica, social, etc., né? Quer dizer, o Brasil está atravessando uma crise profunda, já 3 para 4 anos para cá, uma crise profunda do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, etc., já visto taxa de desemprego, por exemplo, que tem reflexos sociais gravíssimos, e assim por diante. Portanto, a minha preocupação, Gil, é que nós tenhamos, seja ele quem for o escolhido, nós tenhamos um bom governo nos próximos 4 anos. E não um governo de vingança, um governo de ódio, um governo de rancores, revanchista, né? De revanchista, etc., etc. Portanto, essa é a minha preocupação. Repito, no domingo, tudo está indicando, pelo menos até esse momento, que nós vamos ter um grande plebiscito. Sim. E não uma eleição propriamente dita. O que é uma pena. Você acredita que o eleitor, diante desses fatos, desses acontecimentos, acabou se interessando um pouco mais sobre política e acabou aprendendo um pouco mais o esquema político de como funciona? Por exemplo, na última eleição aqui no ABC, se registrou o menor índice de votação em candidatos do ABC, o que deu um efeito, obviamente, porque
porque depois fica difícil de trazer verbas aqui para a região. Nós temos uma campanha que a gente apoia aqui, que quem é do ABC vota no ABC. Você acha que isso realmente é importante e que agora a população já tem consciência da importância desses candidatos? Vamos confessar aqui que a nossa escola eleitoral é gigantesca dentro do Estado, né? Nós temos aqui muitos eleitores. Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu não tenho dúvida de que o nível de consciência política do povo brasileiro aumentou e aumentou muito nos últimos 4 anos. Isso é indiscutível. Você tem as pessoas discutindo, conversando política em todos os ambientes. Sim. Desde o bar da esquina até as universidades, etc. Portanto, isso melhorou e melhorou muito. No que diz respeito a votar, nós aqui no ABC, votar em candidatos do próprio ABC, isso é importante, é claro, é necessário, e isso mostra claramente, Gil, e cada vez mais claramente, de que o voto distrital, mesmo que a lei não o estabelecesse, o voto distrital vai acontecer dessa vez, porque as pessoas aqui do ABC vão escolher preferencialmente candidatos do ABC. Assim como pessoas, por exemplo, da região de Campinas vão escolher de Campinas ou de Ribeirão Preto e assim por diante. Então o voto distrital, ele está vindo à tona naturalmente, ainda que o legislador não tivesse criado, que foi obrigação dos senhores congressistas e não fizeram. Mas, enfim, agora para uma próxima reforma, ou mini-reforma política, isso vai acontecer e, para usar uma linguagem popular, vai cair de maduro. Quer dizer, não tem mais como dizer, olha, não há mais justificativo para se criar o voto distrital no Brasil. Portanto, para você que está nos vendo em casa, eu também recomendo, assine embaixo, que escolham candidatos do ABC para deputado estadual, para deputado federal, ou para o Senado, exatamente por quê? Porque é dessa forma que nós vamos conseguir mais recursos, mais dinheiro mesmo, para projetos, para planos voltados aqui para 7 cidades da nossa região. Tá certo. Muito bem. Recebemos hoje em nossa sala de entrevistas o professor Ramon Barazal e um grande colaborador aqui da TV+. O professor Ramon Barazal estará no domingo de volta em nossa programação especial ao vivo, participando da cobertura especial das eleições a partir das 5 da tarde, com a apresentação do Darcio Arruda e com a participação de Carlos Carreiras e outros companheiros aqui. Obrigado, viu, Barazal? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade para um outro bate-papo. E já te convido para que na segunda-feira você volte para a gente falar sobre os resultados dessa eleição. Confirmada a minha presença para segunda-feira, Gil, e dizer para os amigos de casa que votem de forma consciente e tranquila. Eu desejo que todos tenham um domingo muito, mas muito feliz realmente, não é? E, portanto, digo a todos que estão nos vendo, seja feliz. Obrigado, Barazal. Então, até segunda-feira. Bom final de semana e vote com consciência. Obrigado. Obrigado. E já que estamos falando bastante sobre as eleições, nessa reta final vai aqui mais uma dica final. Você tem ideia da importância do seu voto ou o efeito que ele pode produzir se você votar errado ou em branco? Então presta atenção nesse recado. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola e maionese. Não, muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. E não esqueça da campanha, quem é do ABC, vota no ABC. Uma grande iniciativa da ACIS, Associação Comercial e Industrial de Santo André, que conta com o total apoio aqui da TV+. Antes de encerrar a edição de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado para você, amigo brasileiro. Amigo eleitor, povo batalhador, no qual eu também faço parte. Neste momento de agitação política, que Deus nos dê a luz da razão, da serenidade,
a paz e a inteligência para nossos corações. Vamos deixar de lado as guerras, a desunião, o ódio, os preconceitos e a falta de respeito ao próximo. Que todos os homens e mulheres deste país recuperem o respeito pelas leis, o amor pela justiça e pela pátria. Que não percamos a fé. Vamos torcer para que jamais a manipulação de homens covardes e injustos, de lobos em pele de cordeiro, vença a verdade. Que nós tenhamos a chance de fazer um país melhor, para que não faltem alimentos na mesa do trabalhador, saúde e educação para todos. Vamos lutar contra todas as forças maléficas que assolam este país e perturbam o bem e a paz social, para que todos os que se mobilizam contra o sucesso, a ordem e o progresso desta terra vejam seus planos frustrados. Agradecemos a Deus por este lindo país e vamos juntos lutar contra os homens que o destruíram. Vote, vote com consciência. Chegou a hora e a vez da mudança. Temos um longo caminho ainda a percorrer, mas temos que começar pelo voto. É isso. Fim de papo. O J+ dessa sexta-feira, 5 de outubro, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30 e também às 6:30 da manhã do sábado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite e bom descanso a todos. E claro, aquele final de semana. Nosso próximo encontro, segunda-feira, às 7 da noite. Continue com a nossa programação. Na sequência, você acompanha o Esporte Mais e às 10:30 da noite tem a Guardiã da Notícia com a Gabi Tricani. Boa noite. Tchau, pessoal.